Tá tudo bem? Tudo bem. Eu Tá? tenho que conhecer quem é o primeiro da esquerda ali. É o João? Isso, Isso. É o João? João, isso. O da direita, Cauã, Cauã. E isso. abaixo à minha esquerda, eu, Leonardo e o João embaixo. então tá, Isso. agora É na porque, ordem é sim. porque eu acho que na formação dele tá um pouco, ficou confuso, mas enfim. João é o de baixo e quem tá falando é o Cauã. Boa noite, Então tá show. Polidoro. Boa Seja noite. bem-vindo. E obrigado por disponibilizar um tempinho para estar batendo um papo bacana com a gente, tá bom? Não, para mim é um prazer. Leonardo aí também, escritor, já eternizando o Isso. futebol, isso é muito bacana. É o trabalho que a gente faz também aqui em Santa Catarina. Beleza. Eu vou passar pro Leonardo, pro Leonardo tá apresentando o senhor aí pra gente. Tá. Primeiro, eu queria dar boa noite pro pessoal e dizer que a gente hoje vai começar uma das pautas que a gente quer fazer ao longo do tempo, né? Não vai ser talvez uma coisa regular, mas eventualmente. Quer falar do futebol de cada estado, futebol de cada país e ver as suas peculiaridades. E hoje a gente vai começar com a Santa e Bela Catarina, que é um estado, para quem não conhece, muito legal, muito, muito bonito, e é um estado único no Brasil, porque talvez é o mais democrático na economia, no futebol. Por exemplo, você pode pegar no norte, Joinville e Blumenau, que tem muita indústria, muito entretenimento, Chapecó no oeste com agronomia, Criciúma com a questão do carvão, Florianópolis com a parte da capital, economia, e a beleza das praias, né? Polidoro, que mora lá em Florianópolis, até fazer que foi quem me ajudou também a fazer meu último livro aqui com o Sandro Sotiri, me ajudou com contatos, para encontrar informações, já deixo um agradecimento aqui. Já disse que já li o seu livro sobre o Albeneir, que é um livro bem bacana que conta muito a história desse atleta que eu não conhecia e gostei de ver a trajetória dele no Figueirense, falar do lado pessoal, como de jogador também. Muito bacana. E aqui hoje, como eu sempre faço, Polidoro, aqui as minhas homenagens a cada vez é uma xícara, hoje vai ser duas. Quando eu estive em Santa Catarina, comprar dos dois times. E o Polidoro é uma grande referência nisso. Então, é um prazer falar contigo e te falar um pouco também que nós estamos aqui com o João, que é um jornalista que eu já conheço há bastante tempo, e o Cauã já foi jogador de futebol, jogou com a Pinha, jogou no Atlético Paranaense, mas ele prefere ficar aqui com a gente conversando, é mais legal, né, Cauã? É mais interessante. E, então, Polidoro, se alguém te perguntar assim, eu vou começar fazendo uma pergunta que é o seguinte: o que é o futebol de Santa Catarina para o Brasil? O que você responderia? Então, um abração, obrigado pelo convite, o Leonardo, o Cauã, o João e a todos que estão nos acompanhando. Somos um estado com 7 milhões de habitantes. Não somos, portanto, um estado grande. Mas você relatou bem a questão da economia, da diversidade, da cultura, da gastronomia, das grandes empresas. Posso citar algumas, como a Aurora, Porto Belo, Seara, enfim, várias empresas que orgulham Santa Catarina e que cediam, no momento, as grandes bases em São Paulo para o mundo todo e o Brasil todo. Mas somos um estado rico, somos um estado que orgulha muito o Brasil pelo que produz a nossa gente. No futebol, aí vem a diferença, por exemplo, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul. No futebol, a maioria é Grêmio ou Inter. Não tem, no interior, ou é Grêmio ou tu é Inter. Não tem um segundo time, um terceiro time. Como nós somos uma cidade, capital, por exemplo, Florianópolis, cosmopolita hoje, nós abrigamos muita gente de fora. E aí vem o paulista, vem o capixaba, vem o mineiro, vem o carioca, e começou a vir aquela paixão por times de fora. Hoje o Flamengo ganha disparado em Santa Catarina. Né? Antigamente nós não tínhamos série. A gente não tinha série, nem na C a gente estava com os nossos clubes. E aí nós herdamos isso. Além do que, tem a rivalidade. O interior é mais forte contra a capital. Você raramente tem torcedores de Figueirense e Avaí no interior do estado. Não, é uma guerra danada. Para a gente ir para o interior, o couro come. É Chapecó, é Joinville,
era Blumenau antigamente, é Criciúma, hoje o Brusque. Então, Santa Catarina tem essa vantagem por um lado e desvantagem por outro. Nem se imagina ter, por exemplo, lojinha de Figueirense e Avaí vendendo produto nosso no interior. Isso não existe. É capaz de você, no interior do Rio Grande do Sul, ter loja do Inter e do Grêmio. Aqui nem imagina isso, que o cara da cidade não vai deixar nunca. Não, Figueirense e Avaí aqui não. Então é uma rivalidade que acontece ao longo dos anos. Eu não sei explicar, mas é muito forte interior contra a capital. Bacana. João? Polidoro, eu quero traçar uma linha do tempo rapidamente. Em 2019, o Avaí é rebaixado do Brasileirão, né, depois de terminar o torneio em último lugar. Né? Para o ano seguinte, a diretoria viu a receita anual do clube ser reduzida de 71 milhões de reais para 38 milhões. O resultado disso foi uma modesta nona colocação naquela Série B. Agora, esse ano, porém, o Avaí conseguiu subir novamente para a Série A, né? Terminou em quarto lugar na Série B desse ano. Eu queria saber de você quais as expectativas para o ano que vem. Se o Avaí vai brigar de novo contra o rebaixamento. Eu vi que você postou uma informação importante ontem no Twitter, que o Avaí deve cerca de 15 milhões de reais somente aos seus jogadores, né? Sem incluir os demais funcionários. Será que vão ter dinheiro para buscar reforços para o ano que vem? É possível falar em contratações para 2022? Tua pergunta é ótima, João, porque nós não temos referência se ele vai permanecer. Porque o próprio presidente eleito do Avaí disse que a meta do Avaí é ficar 4 anos na Série A. Figueirense já ficou 10 anos na Série A. Se você perguntar Brasil afora, qual o time referência em termos de elite do futebol brasileiro? É o Figueirense, que inclusive foi para uma final de Copa do Brasil, só perdeu em casa por erro de estratégia do Mário Sérgio. Senão teria sido campeão da Copa do Brasil em 2007. Figueirense foi campeão da Copinha São Paulo. Nenhum time de Santa Catarina foi ainda. E vai levar tempo para ser. Mas foi campeão. É o nosso único campeão na Copinha São Paulo, maior torneio de base do mundo, do futebol mundial. Então não temos referência se vai conseguir permanecer. Eu vim alertando, e o torcedor não gosta, mesmo que seja em meio ao campeonato, reta final, em notícia não se dorme com ela. Você tem que passar a notícia adiante. O Avaí vinha com as suas dívidas, já prevendo isso que você citou, para 2022. E eu vinha informando. Hoje, nós estamos em dezembro. Não venceu dezembro ainda, não venceu 13º, nem as rescisões dos jogadores. Só para os atletas o Avaí deve 15 milhões de reais. E ainda bem que o atual presidente, que sai dia 31 de dezembro, o Batistotti, ele não conseguiu o dinheiro da Globo. Ele tentou antecipar loucamente, durante uma semana, 11 milhões de reais. É muita grana. A Globo não antecipou. Eu sou contra antecipar a cota, tá? Clube de futebol que sobe da B para C ou da C para B, presidente que está saindo antecipar cotas, ele está só ferrando o próximo presidente. Ele está só comprometendo a próxima administração. Vejam só, se a Globo libera, o Avaí já teria 11 milhões a menos para 2022. O presidente assume 1º de janeiro. Então, eu não posso dizer, não vai permanecer. Não sei. Vai depender muito da inteligência da nova diretoria, dos jogadores que virão, da torcida pegando junto. Não sei, porque a dívida é grande. Hoje o Avaí deve 100 milhões de reais. É uma loucura. Tá bom, deve 70. Para um time como o Avaí, uma dívida dessa alta imediata é muita grana. Então, já começa patinando. Tomara que a diretoria seja inteligente, que o torcedor se associe. Hoje o Avaí tem 7 mil sócios, a meta é chegar a 15 mil. Porque senão, já começa devendo. Polidoro, você acabou de citar agora o Avaí, né, com bastante dívida, né, a gente tem o Figueirense também. Na sua opinião, a Chape acabou de ser rebaixada agora recentemente também. Você acha que ainda a Chape é o time mais badalado de Santa Catarina? Já foi mais, mas ela enfrentou, e aí a gente tem que dar um desconto muito grande, a questão da tragédia, a queda do avião em 2016. Não é fácil administrar um clube
em que todo o dinheiro cai, sempre tem uma penhora, tem um bloqueio. Essa conta para a Chapecoense, que nenhum clube queira entrar nisso, ela é praticamente interminável. Vamos dizer que a Chapecoense está viva hoje, entre aspas, por teimosia, pela raça dos seus dirigentes, pela cidade, porque a dívida é gigantesca. As famílias dos jogadores falecidos, teve família que já conseguiu pensão vitalícia, teve família que já conseguiu bloqueio de dinheiro da Chape. Ah, mas a Chape não teve culpa. Ela tinha que cuidar melhor dos seus jogadores. Nós temos o exemplo negativo, triste, da Boate Kiss. Ninguém queria matar ninguém. Mas para chegar naquilo, tinha que evitar os fogos de artifício, tinha que evitar a superlotação, como a Chapecoense tinha que saber preservar pela companhia aérea. Tem gente que não sabe, a seleção argentina tinha viajado alguns voos antes, o Alamia. E o Messi falou, nesse avião não viajo mais. Imagina se cai o avião com o Messi, com a seleção argentina. Então a Chape, na época disseram, foi uma questão de economia, me parece 500 mil reais a menos, contratou essa empresa. Então a Chapecoense tinha que cuidar melhor de quem estava levando o time. Por isso ela é culpada, entre aspas também, ou diretamente, na questão da tragédia. Então, a Chapecoense não é o time mais badalado porque faltou dinheiro e vai faltar. E se ela cair lá para a Série D, qualquer dia desse, não será nada de engraçado, mas previsto. Porque vai faltar dinheiro. Como se o Avaí não souber administrar, sobe e desce, é time ioiô, como ria a torcida do Figueirense. Então não se segura. Certa vez no Majestic, jantando lá com o Cuca, técnico do Atlético, o Cuca falou, Polidoro, Florianópolis não comporta 2 times de Série A. Fiquei bravo. Mas por que não comporta? Temos torcida, temos belos estádios? Não é isso, cara. Vocês não têm muitas indústrias. Não há quem segure. Tens que ter no mínimo 10 a 15 jogadores com mais de 100 mil, passando de 3 dígitos. E é verdade. Nós não nos sustentamos. A época que o Figueirense ficou 10 anos foi porque o Paulo Prisco Paraíso tinha uma grande estrutura. O Figueirense trouxe Clebão, Evair, Edmundo, Muricy de técnico, Dorival Júnior, vários treinadores, Mário Sérgio, gente que ganhava mais de 200 mil. Depois tem o 200 mil limpo, né? O Avaí tentou trazer o Barcos uma vez. Quando ele fez a proposta, os caras quase desmaiaram. Era 200 mil de salário livre. Não tem condições de pagar. Então o bolso é curto. Faz o trabalhinho de leve sem gastar muito. Então por isso que o Figueirense hoje, a tendência é realmente daqui a 10, 15 anos termos aquele Figueirense do passado. A Chapecoense não é a bola da vez, por essas situações que eu tracei. E o Avaí vamos esperar. Eu não tenho como garantir que o Avaí vai ficar 4, 5, 10 anos na Série A. Nós não temos pique nem referência para isso. Exceção ao Figueirense, que naquela época estava com dinheiro saindo pelo ladrão. Era muita grana. Bom, primeiro eu queria passar e também agradecer a nossa audiência hoje. Os comentários aí do Jean no Insta Oficial, elogiando o Polidoro, dizendo que é um ícone da cobertura do esporte de Santa Catarina, mandou um abraço pra gente. O Murilo Silva aqui também mandando um oi pra galera. Agradecendo muito a audiência de vocês. Eu queria te fazer uma pergunta em cima disso que você citou. Antes, deixa eu fazer um comentário para as pessoas entenderem o que é um pouco mais claro que você falou da história da Chapecoense, que eu acho importante, dos jogadores e da instituição. Os jogadores e comissão técnica foram vítimas e não tem nem não tem que discutir. A instituição fica naquela, que você falou, o pessoal não viu a questão do voo, não sei o quê. Então, é uma espécie de vítima e vilão ao mesmo tempo. Né? Para as pessoas entenderem que a Chapecoense foi uma vítima, mas ela tem que arcar com uma instituição. Tem essa questão que é para as pessoas entenderem. Tem a negligência, vamos dizer assim. Ou a falta de cuidado, né? Ou a falta de cuidado. Sim, uma falta de cuidado, exatamente.
Eu queria te relatar duas histórias, até sobre um pouco de bastidor de futebol, né? Para entender algumas coisas. Que a gente sabe, já conversei com dirigentes, você também já conversou, de vários times e tal, que eles falam, só no campo você não ganha, né? Você tem que chegar na federação, se apresentar. Ninguém fala de dinheiro. Ninguém fala de dinheiro, de dar dinheiro. Mas assim, é o cara saber que, ó, se der um pênalti ali que não foi, eu vou lá, tem que xingar, porque na próxima vez os caras vão fazer de novo. Né? Eles falam assim, tem que se impor naquele jogo de bastidor. E quando Santa Catarina estava ali com 4 times na primeira divisão, Avaí, Figueirense, Joinville, Chapecoense e o Criciúma na B, uma vez eu conversei com um técnico que trabalhava ali por Santa Catarina e ele me falou, ó, não é um momento bom, mas assim, não acho que está todo mundo bem estruturado. Ele falou, Chapecoense, acho que já falou até o Joinville. Os outros é o mesmo de sempre. Os outros times pequenos não tem muita mudança. E depois que teve a acidente da Chapecoense, cheguei a conversar uma vez com um jornalista que cobra bastante, e ele me fala que uma coisa que fez também diminuir muito hoje os times da Santa Catarina, que foi a morte do presidente da Federação Catarinense, que eu esqueci o nome dele no acidente da Chapecoense. Delfim Peixoto. E ele... Delfim Peixoto, isso, não lembrava que era Delfim, isso. Que ele era assim, que era um cara que tinha muita atuação na CBF, que até começar de novo, até todo mundo conhecer e tal. Você acha que essa questão de bastidor tem essa influência também em Santa Catarina, para os times não estarem todos na Série A como uns anos atrás? Não, tem no Brasil todo. A camisa pesa. A camisa sempre pesa. O árbitro, isso é inconsciente. Joga Avaí, Flamengo, joga Figueirense, São Paulo. O juiz vai querer apitar onde? Morumbi, Maracanã. Ele quer apitar para 10 mil pessoas ou para 80 mil? Isso aí é inconsciente, não estou dizendo que é certo. Estou dizendo que é inconsciente. Então, se o time dá bobeira ainda, aí mesmo que deita e rola. E na CBF, o Delfim, pela personalidade dele, por conhecer o métier, porque tem uma situação. Uma coisa é a gente jornalista, estarmos do lado de cá do balcão. A outra é ser dirigente. Quem conhece o lado de lá do balcão, meu amigo, eu conheci vários dirigentes que quando entraram no futebol e conheceram os meandros dele, não voltaram nunca mais. Muitos disseram para mim, é melhor ficar naquela paixão de dar uma opinião, de dar uma notícia, de uma crítica, de ir lá pagar o ingresso e ficar na arquibancada ou na cadeira social. É melhor ficar assim. Porque se o cara entrar no meio do futebol, misturando com agentes, com presidente de federação, você sabe como é que é a votação da eleição da CBF, né? É aquilo ali internamente. Raramente vaza alguma coisa. É uma confraria, uma turma fechada. Então, se deixar a ponto de tá para cair esse ou aquele, o outro for mais forte, ter mais história, mais títulos, um abraço. O melhor é não deixar ir para essa decisão. É ter time bom. Eu lembro de time bom aqui em Santa Catarina, o Avaí de 88, Fossati era o goleiro, Adilson Heleno, Adilson Gomes, Belmonte, Flávio Roberto, Marcos Severo. É time que tu não esquece. Batia dentro e batia fora. Aquele time era bom. Figueirense, na época também, dos 10 anos de Série A, sabias que o Figueirense ia no Maracanã? Antigamente era assim, vão tomar de quanto hoje, hein? 5 ou 6. Não. O Figueirense vai lá e vai ganhar lá dentro. E ganhou várias vezes. Como a Chapecoense, do time que eu acompanhei, morreu vários amigos ali, Bruno Rangel, Danilo, goleiro. Tu sabia que eles batiam dentro e fora do Chapecó. Era time bom. E vou dizer mais. Tinha torcedores dos outros times, não vão admitir publicamente, mas no íntimo pagava o ingresso para ver o time. Que torcedor, independente se é o time dele ou não, ele quer ver jogo bom. Ele quer ver bom futebol. E o da Chapecoense que eu citei era muito bom. Kleber Santana, cracaço de bola, jogava por música. Aí o cara do esporte vai dizer, mas aqui não jogou nada. Tem um jogador que joga bem num time, no outro não é nada. No outro ele é craque, no outro nem... Graças a Deus foi embora. Futebol é assim, minha gente. O João não jogou bola? Eu tentei, mas não consegui. Minha mãe mandou estudar, eu passei até na peneira do Avaí na época. E aí a mãe disse, não, vai estudar. E aí, o que acontece? Ser atleta profissional é o outro lado do balcão também. É muito comum você ouvir assim,
Ah, o Polidoro não pode falar, não jogou bola? Não é comum? Porque no meio entre treinadores e jogadores, o palavreado é um, nós da imprensa, a cobrança é outra. Então, são vários ciclos dentro do futebol. Mas basicamente é isso. Os times deixaram saudades, os jogadores também, e é preciso ter grupo unido. O Avaí foi... Sabe quanto é que o Avaí deve de salário hoje? Os jogadores têm para receber? 8 meses de direito de imagem. Isso é quase um ano. E 6 de CLT. Normalmente se faz assim. O que é CLT? É o que está na carteira de trabalho. Os caras ganham 80 mil para não pagar tanto imposto, eles botam 20 mil na carteira de trabalho. Vou dar um exemplo. 60 por fora, que é o direito de imagem. Os caras não recebem há quase um ano, gente. Como é que subiram? 8 meses de direito de imagem sem receber, 6 meses de CLT, e o Avaí subiu. Então é aquela questão do grupo fechar. Fechou, líder positivo, que o Avaí era para estar brigando hoje para não cair para a Série C. Mas brigou ao contrário e subiu. Por quê? Betão, Marquinhos Santos, Bruno Silva, Claudinei. O grupo puxou, ó. Ferrado nós já estamos. Então vamos tentar receber no fim do ano. Vamos subir? Vamos subir. Porque eu já vi time bom com o salário em dia cair. Não é garantia, Grêmio. não é garantia. O Grêmio, olha aí o Grêmio, não é garantia alguma estar o salário em dia e ser campeão do mundo. Ninguém garante isso. É grupo. Sabe quando é que o Grêmio caiu? Quando eu trouxe o Douglas Costa. Quando ele trouxe o Douglas Costa e antes o Rafinha, eu pensei aqui de Floripa. Das duas, uma. Não tem 3 opções. Das duas, uma. Ou o grupo aceita e sobe, ou o grupo arrebenta, ó. Ganhas bem, vai jogar tu. Já vimos várias vezes no futebol, né, João? Várias vezes isso acontece no futebol. Então, o Grêmio, o salário em dia, caiu, invasão de campo, tal, torcida, por causa de ambiente. E ambiente conta. Como é que o Avaí, para receber tudo isso, teve um jogador que falou comigo ontem. Polidoro, não recebi R$1. Estou sabendo? Lateral direito. Vamos ver se vocês são bons. Estou sabendo que vocês não receberam. Foi negado o dinheiro para o Avaí antecipado, 11 milhões na Globo. O jurídico falou que não tem dinheiro. Estou sabendo. Como é que esse grupo sobe? Bom ambiente, grupo querendo, jogando junto, eles resolvendo. Então o futebol tem muitas caixinhas de surpresa. E só uma correção, Polidoro. Quem jogou foi o Cauã, não o João. Só fazer essa correção aqui. Foi o Cauã. Cauã que jogou. Sabia que o João não tem pinta de jogador. Só, Polidoro, eu vou fazer uma pergunta aqui um comentário aqui do nosso ouvinte. Ele pergunta assim: Polidoro, tem algumas informações de algum nome que a diretoria do Avaí já esteja à procura? Valeu, Joãozinho, um abraço, meu querido. Na verdade, o novo presidente do Avaí assume dia 1º de janeiro, mas já está com a equipe de transição trabalhando na ressacada. Ele não está lá ainda, porque o presidente atual ainda é o Batistotti, até 31 de dezembro. Só que quem está trabalhando, já contratado para a próxima diretoria, é o Marquinhos Santos, o ídolo M10. Ele está procurando os jogadores. Não consegui descobrir ainda, não vazou, mas o Avaí deve começar a temporada com o que terminou praticamente a temporada 2021. Porque o Avaí entende que não vai gastar dinheiro agora, e todo mundo que é do futebol sabe. Agentes de atletas, jogadores, preferem primeiro o Paulistão. Lá que eles pagam muito mais. Depois que eles começam a se distribuir para a Série A, B, se sobrar C. Então, não acredito em grandes contratações agora. Acho que o Avaí vai com a turma, a boa maioria, que terminou a temporada 2021. João? Então, de olho em 2022, o elenco do Figueirense já se reapresentou, né? Começa a pré-temporada e a diretoria anunciou um pacotão de 6 reforços, 3 meias e 3 defensores. A gente sabe que em 2022 o Figueirense vai jogar o Campeonato Catarinense, a Série C do Brasileirão e a Copa do Brasil.
Qual desses torneios você acha, Polidoro, que o Figueirense tem maiores chances de sucesso? E como você avalia essas contratações? São reforços atuais? É o que você estava precisando mesmo? Esse ano o Figueirense pagou salários, fez um teto salarial. O Figueirense está com uma dívida gigantesca, não sei se vocês sabem, está numa recuperação extrajudicial, não aprovada ainda, porque deve em torno de 175 milhões de reais. É muita grana para o futebol catarinense. Erraram na entrada da Elephant, empresa, só que não foi ela sozinha que está devendo, não é ela sozinha. Vem lá de trás, colocar a empresa, realmente deu mais dívida ainda, mas essa conta tem que ser distribuída entre presidentes antigos, a Elephant, e agora que voltou a turma do Paulo Prisco Paraíso, presidente Norton, para tentar reagrupar o clube e ajeitar as contas. Eu não conheço esses 6 jogadores, não conheço, porque o teto salarial está baixo e o Figueirense procurou jogadores dentro do seu teto salarial. Sei que trouxe 2 ou 3 que trabalharam com o Júnior Rocha, que é o atual treinador, esteve no Ipiranga de Erechim. O Figueirense fez certo porque está trazendo jogadores nível para disputar uma Série C. Não adianta botar jogador de Série A, até porque não vai pagar, não tem condições de pagar. Mas vamos supor que tivesse dinheiro. Série C. A gente sabe que jogador tem que ter um time com o perfil da divisão. Não adianta um time bonzinho na Série B que é pancada. Ou a Série C que é campo ruim, na maioria dos jogos. Tem que ter jogadores nível Série B e Série C. Os bons para serem superiores ao nível da Série C. Mas tem que ter jogadores também que conheçam a divisão. Que não cheguem no campo ruim, pô, vou jogar aqui, é nessa grama. É, meu amigo, é nessa grama. O time é da Série C. Então tem muita coisa. Eu lembro uma vez quando o Avaí jogou no Serra Dourada, eu era setorista, eu fui 25 anos setorista de Figueirense Avaí. O jogador do Avaí, não vou dizer o nome, se agachou e pegou uma parte da grama. Porque só viu o Vila Nova pela TV, o Serra Dourada, o estádio, aquela emoção. Tomou um talagaço de 5-0. Né? Nem precisa ver, né? O jogador entrou vislumbrado pelo gramado. Então imagina se entra no Maracanã. Então tem que levar, fazer um time nível Série C, com 4 ou 5 bons de Série B, para tentar o acesso. Por isso o Figueirense trouxe o Júnior Rocha, que se destacou no Luverdense, se destacou no Ipiranga, a campanha foi boa. Não adianta trazer um técnico Série A para uma Série C, porque o elenco não vai ser de Série A. Então cada jogador na sua divisão. E acho que, dessa tua pergunta, a meta do Figueirense é a Série C. O Figueirense está nem aí para estadual. Se avançar na Copa do Brasil, tá bom. O Figueirense quer subir. A meta é o acesso para a Série B do Brasileiro. Por isso vai montar um elenco com esse perfil, trouxe um técnico que conhece a divisão, é a grande meta do ano. Nós temos aqui na capital 2 metas bem estabelecidas. Avaí, permanência. Figueirense, acesso. É o que temos. Deixa eu só fazer Deixa eu fazer uma. Ô, Polidoro, visando o Avaí, visando essa permanência na Série A, você acredita na permanência também do Betão no elenco para a temporada 2022? Tinha que ser o primeiro a renovar, né? Tinha que ser o primeiro a permanecer. Pela liderança dele o ano inteiro, torcida Mancha Azul, maior organizada do Avaí, acabou de fazer um bandeirão. Porque vira bandeirão quem é ídolo. Quem não é ídolo não vira o rostinho na bandeira. Então a torcida confia nele. Betão se mostrou... Porque é o seguinte, nós tínhamos 2 líderes, o Avaí tinha 2 líderes, que jogaram juntos. Em alguns momentos até teve disputa de vaidade. Tá? Eles podem dizer que não, mas para mim não vão me enganar. Betão e Marquinhos Santos. Betão e Marquinhos Santos. E aí parou o Marquinhos. Seguiu o Betão. Porque ídolo não se constrói da noite para o dia. O cara é contratado em abril, junho ele vira ídolo. Não é assim. É com o tempo, é o contato com o torcedor. Betão é paulista. Aqui
através de um vereador, ganhou o título de cidadão honorário. Né? Betão se comunica bem, ele tem estudo, ele tem qualidade para se comunicar, ele fala com o torcedor, ele se faz respeitar, ele adora o Twitter, ele está em todas as redes, ele responde aos torcedores, ele atende a todos. Betão fez a cama dele bem, mereceu ser ídolo, merece ser ídolo dessa nova geração. Porque o conceito de ídolo é muito pessoal, né? Às vezes o cara tem tudo isso. Albeneir Marques Pereira, que eu fiz o livro que o Leonardo mostrou. A coleção Eternos Craques, volume 1. Albeneir, ano que vem, volume 2, Adilson Heleno. Albeneir não foi campeão estadual? Não tem um título em Santa Catarina? Como é que esse cara é ídolo? Porque foi goleador, porque era da mídia, sabia tratar a mídia, chegava à televisão e fazia cena. Eu mesmo estava na TV Cultura aqui, hoje é Record, fiz várias matérias com o Albeneir. No interior eu lembro muito bem lá em Joinville, quando eu chegava pela rádio, né? Eu era TV e rádio. Os caras, mulher do Albeneir, mulher do Albeneir, mulher do Albeneir. Falei, cara, Albeneir era um craque. Levava a público, um torcedor que sai de casa para ver aquele jogador é porque ele é top. E ele não foi campeão catarinense. Foi vice pelo Avaí em 92, ganhou uma taça, mas uma taça não levou ao título. Ganhou a taça Mané Garrincha, Balduino, Albeneir, Tadeu, William, Braulino, acho goleiro, lá em 83. Então, mas ele era um cara. É um outro tipo de ídolo. Betão não. Betão já tem títulos estaduais, já tem acesso. São ídolos diferentes. Então, cada um tem o seu conceito de ídolo. E o primeiro cara que o Avaí, se ele quiser ficar, eu acho que ele quer porque ele já está estabelecido aqui. A esposa dele tem consultório aqui, os filhos estão bem. Betão já fez escolinha, acho que não sei o que, Betão. Ele já tem escolinha. Betão vai morar em Floripa, já tem apartamento comprado aqui e tudo. O problema é que quem vem aqui para Floripa, bebe dessa água, fica. Né? O lado bom. E aí, o Betão se o Avaí renovar, está começando bem. Eu acho que esse ano daí ele para, ano que vem. Eu acho que ele encerra a carreira, o Betão. Mas é um bom nome para ficar, pelo menos para o campeonato estadual. Léo? Em cima até que eu ia te falar, para as pessoas entenderem uma história que eu lembrei, que você falou de grama, né? Do cara da grama no Serra Dourada e tal. Isso é muito importante, as pessoas a gente não sabe. Eu já cheguei a entrevistar jogador que atuou assim, que atuou no Vila Nova, no ABC de Natal, era um amigo meu, inclusive. E ele dizia o quanto ele gostava de estar no Sport TV, porque ele falava, cara, eu joguei 4ª divisão de Paulista. A grama, ia pro estádio, a grama batia no calcanhar. Assim, tava no meio do tornozelo, sabe? Os caras não cortavam a grama. Eu tô no estádio bom. Isso que me faz lembrar, às vezes, o valor que eles dão para isso. Às vezes a grama pode parecer uma coisa boa pra gente, mas o jogador percebe a diferença no trato, se sente bem mais valorizado. Sim, o Brusque jogou contra o Altos do Piauí. O banco de reserva era a cadeira essa de bar que a gente senta para tomar cervejinha, essas de plástico. Isso. Aí tu vai chegar no estádio e vai dizer o quê? Não vou jogar no vestiário. O vestiário não dá para trocar o time inteiro. Tem que trocar uma parte, sai, entra outra parte, sai, se troca, bota o uniforme de jogo, vai aquecer. Então, meu amigo, Série D, Série C, não tem frescurinha. Vão pro jogo. Por isso tem que ser jogador acostumado a isso, treinador, comissão técnica, perfil de cada divisão. Tu não pode botar 11 jogadores de Série C a vestir a camisa de um time de Série A. Tu vai levar pau toda a rodada. Por quê? Falta experiência, malandragem, personalidade, dar entrevista, falar com a mídia. Então, cada macaco no seu galho. Essa que é a verdade, né? Exatamente. E aí, em cima do que você falou, eu queria pegar 2 times do norte de Santa Catarina. Já falou bastante de Avaí e Figueirense, já. Então, eu queria falar de 2 times. O primeiro, eu queria que você falasse um pouco o que você está achando do trabalho do Brusque. Que o Brusque, ao mesmo tempo, ele é um time meio odiado por a personalidade do Luciano Hang, né? Que é o velho da van, que as pessoas perguntam, ele tem influência no time? Ele tem influência na cidade inteira, né? De Brusque e na região.
quiçá no país. Então, ele ia construir a Arena Van. Ó, já estou até fazendo propaganda para ele, mas ele não fez por causa da pandemia. E eu queria que você falasse um pouco do Joinville, né, que é um time tradicional e está bem sumido do cenário. O que aconteceu com o Joinville e o que você espera do Brusque? Brusque, vamos lá. Brusque tem um CT que não é da grandeza do Brusque hoje, é um CT bem simplesinho. Não saiu a Arena Van, que sairia e seria um outro Brusque, por conta da questão política ali na Câmara de Vereadores de Brusque. Tinha um terreno já para ser construída a Arena Van, ele faria assim em tempo recorde. Não fez porque alguns vereadores, por conta de política, partido A, partido B. Eu confesso, apesar de ter, do meu pai, já falecido, ter sido 3 vezes vereador em Florianópolis, 2 vezes prefeito interino, já me convidaram para ser vereador. Eu não gosto de política. Não gosto. Eu sou um cara apolítico. Eu posso opinar sobre o presidente, sobre o vereador, sobre o prefeito, sobre o governador. Isso eu dou minha opinião como cidadão. Mas assim, falar, encaminhar campanha, não gosto de fazer isso. E aí, internamente, não quiseram dar ao Luciano as garantias que ele precisava. Porque senão ele constrói a arena em 2022, chega um cara lá em 2023, ó, Luciano, obrigado, tchau. E o dinheiro que eu botei? Ele queria garantias. Então parece que vai sair, em outro local da cidade, com um terreno mais garantido, que ele possa montar a Arena Van. Dinheiro não é problema. Dinheiro não é problema. Tem para fazer uma arena a partir de amanhã, se quiser. Dinheiro para ele não é problema. Então a questão é, Brusque, realmente ele tem influência no sentido mais de ser levado a ele os caminhos que a diretoria está seguindo, porque é lá na porta dele que vão bater pedir dinheiro, né? Mas diretamente não, ele tem tanta coisa para fazer que ele não dá bola lá no futebol do Brusque. Contratou jogador A, vendeu o Edu para o Cruzeiro, não, isso não dá bola, tá nem aí. Ele tem coisa maior para cuidar. Mas ele ficaria feliz se tivesse a Van. Eu, à distância, esquecendo a questão política, Brusque e região ficariam muito maiores com uma arena, levando grandes shows, entretenimento em geral e o time da cidade. Porque lá tem uma rivalidade grande, hein? Lá tem um Paysandu que só está no amador, está querendo voltar para o profissional. Tem o Carlos Renault, que é o dono do estádio Augusto Bauer. O Brusque não tem estádio. E tem o Brusque. Agora no campo do Augusto Bauer, do Carlos Renault, que joga o Brusque, vai jogar também o Camboriú. 3 times. Vão detonar o gramado. Mas é o que tem. E sobre o Joinville já foi o Bambambam. Não tinha estádio. O Ernesto Leme Sobrinho, o estádio que depois acabou. O Joinville joga hoje no estádio da prefeitura, Arena Joinville. O Ernestão, o Caxias pegou de volta, que era o dono. O Joinville hoje não tem casa, não tem estádio. Ele tem um CT, Wilson Florencio. E também por más contratações, má gestão, briga de ego de dirigentes, ali entre os ricos, a parte de cima da nata, joinvilense, dirigente de futebol, eles brigaram entre si, o Joinville se ferrou. Sempre quem se ferra é o clube. Quando entra uma turma que quer disputar poder, eu sou Avaí, eu sou Figueirense, tá bom, então ajuda, né? Ou eu sou Vila Nova, eu sou Goiás, sou Inter, sou Grêmio, ajuda então. Quando entra a briga por poder, vaidade e tal, quem se ferra é o clube. O Joinville teve esse problema. Hoje, nem divisão tem. O Joinville não tem divisão nacional. Caiu tanto que não tem. O Próspera de Criciúma, que foi treinado pelo Paulo Baier, está na Série D do Brasileiro. Nós temos Juventus de Jaraguá do Sul, Marcílio Dias e Próspera. O Joinville não está, porque não conseguiu a vaga em campo. Mas já foi o super poderoso Joinville. Então, é isso. Também está precisando se reerguer. Como o Figueirense, que está na C, problemas também de egos, conselheiros que deixaram entrar uma empresa que ninguém conhecia. Como é que uma empresa com 5 mil de capital, 5 mil reais, vai pegar um clube como o Figueirense? Será que não viram isso? Eu tenho um contrato da Elephant.
Os cinco primeiras cláusulas eram de promessa, né? Prometemos jogar 10 anos de Série A. Prometemos 2 títulos nacionais em 5 anos. Prometemos uma Libertadores da América. Quem é que promete isso? Quem é? A mentirada já estava ali. Não deveriam ter deixado a empresa entrar. Os conselheiros deixaram entrar. Naquela mentirada toda. Eu fui receber esse contrato da Elephant, uma pilha de página, 3 meses depois. Porque se eu tivesse recebido antes, eu tinha feito um escândalo na imprensa, não tinham entrado ali. Como é que os conselheiros deixaram? Então, recente agora no Criciúma, briga de ego, saiu o Antenor Angeloni, bilionário, entrou o Jaime Dalfarra, brigado do Jaime Dalfarra, saiu o Jaime Dalfarra, agora entrou o Anselmo, que é da outra empresa lá de cerâmica, de piso e azulejo. Então, quando é essa briga superior, sempre o clube que é prejudicado, infelizmente. Bacana. Agradecer novamente a audiência da turma aí, a galera toda aqui comentando, mandando um abraço pro Polidoro. Polidoro bem querido aqui pela turma. Tem uma pergunta aqui, Polidoro, do Rafa, que ele pergunta assim, pergunta pro Poli, qual será a dívida do Avaí esse ano? Na verdade, aqui eles me chamam de Polidoro. A dívida do Avaí ela chegou em 100 milhões. Não é a dívida só do Batistotti. Não é só do Batistotti. Também é de administrações anteriores, mas ele ou duplicou ou deu uma aumentadinha a mais na dívida. Porque o Batistotti passou 4 milhões de reais do orçamento geral e passou 14 milhões do orçamento do futebol profissional. Ele chegou a cometer loucuras, né? Devendo salário. Eu sou até amigo dele, pode ter ficado bravo, mas paciência. Eu primeiro, até briguei uma vez com meu pai e com meu tio padrinho. Não pode dar essa notícia. Posso sim, pai. Posso e vou dar. Já briguei com família, pô. Não vou brigar com o Marco Aurélio Cunha? Por que o Avaí trouxe Marco Aurélio Cunha ganhando 90 mil de salário e 10 mil? Ele morava aqui na Mauro Ramos, no prédio que o Tonieto lá, o Thiago Silva, o zagueiro do PSG, não está no PSG mais, o Thiago Silva fez aqui na Mauro Ramos, em Florianópolis. 100 mil reais para um dirigente. Jogadores sem receber há meses. Sim, ele ganhava 90 mil de salário e 10 mil o aluguel pago. Morava bem. Sabe quanto é que ganhava o Betão? 50 mil. Eles tinham que ficar bravo comigo, né? Como é que o capitão do time ganha 50 mil, não recebe, aí traz o gerente ganhando 90? É muita esculhambação com o clube, né? Vamos respeitar a instituição. Isso é um caso. O Batistotti caiu porque ele vendeu o Gabriel para o Lille, do Lille para o Arsenal, pagando para o agente 4 milhões e 200 mil reais à vista de comissão. Ninguém faz isso no mundo. Você paga o agente parceladamente. Vou te pagar em 10 vezes. Não, vai ser à vista. Presidente, não faz isso, vai ser à vista. Ali já começou a ter suspeita. Muito estranho. Dizia que pagava 80 mil para o Geninho. Eu descobri, 120 mil. Por que mentir em 40 mil? A quem que ele deve essa sonegação? Para que negar? O Geninho me ligou, fiquei 40 minutos com ele. Assim, Polidoro, tu acha que eu não mereço ganhar 120 mil? Eu falei, merece. Merece ganhar. Mas por que ele mentiu dizendo que ganhava 80? Aí é com ele. Aí é com o presidente. Então, são situações que eu divulgo. Não quero saber a quem vai doer. Evidente que muita coisa, vocês sabem, a gente não fala tudo, que tem um torcedor que sofre, aquele apaixonado, que não pode ter notícia ruim do time dele. Mas eu divulgo quando eu acho muita bobagem com os nossos clubes. O caso do Figueirense, quando caiu, que entrou essa empresa, eu fui contra o WO e levando porrada da torcida. O Polidoro é havaiano, tumultuador. Tá bom. Os jogadores passaram. O WO é para a vida toda. Em 2555, eu já vou estar morto, vai estar lá o WO do Figueirense, que é uma marca negativa. Eu fui contra.
Aí meteram porrada em mim, não tem problema. Então, quando a coisa é muito grave, eu dou a minha parcela, vem comigo quem quer. Porque quem não me conhece, pensa assim, não, ele quer ser assessor de imprensa. Não, ele quer vaga no clube. Não quero nada. Eu quero um futebol grande. Eu quero um futebol catarinense perene. Eu quero que o meu time, o adversário, o outro do interior, joguem bastante Série A. Senão nós não vamos nunca chegar numa Copa Sul-Americana. Eu tive lá agora, nas 3 finais do Uruguai, fui credenciado pela Conmebol, fiz Atlético e Red Bull Bragantino, Libertadores Feminina, Corinthians e Santa Fé da Colômbia, e fiz Palmeiras e Flamengo. Ficaria muito feliz se pelo menos na Sul-Americana tivesse um time de Santa Catarina. Sabe de quando vão estar lá? Eu não vou dizer nunca, que nunca não se diz nunca, né? Mas eu acho que Red Bull Bragantino começou agora. Ah, mas eles têm dinheiro. Tem dinheiro. Quando o clube tem gasto errado, está ferrado também. Então eles têm dinheiro, é verdade, mas tem gestão. Os times só caem de divisão e se perdem por má gestão. Dirigente maluco, amador, que vamos contratar aquele cara é bom. Presidente, mas ganha 100 mil. Ah, não tem problema, a empresa paga. Daqui a pouco ele bota na justiça. Então é uma bola de neve o futebol. Né? Então eu espero que futuramente a gente possa evoluir, não só Santa Catarina, os clubes do Brasil, para a gente ter clubes bons, equilibrados. Mas tem muitos que fazem loucuras e tem torcedores que aplaudem. Eu vou continuar sendo eu. Não quero vaga em clube, não quero emprego, não quero nada. Eu quero cobrir os meus clubes. Como eles não vão, eu vou sozinho. Essa é a verdade. Grande Polidoro. Tem uma outra pergunta aqui, na verdade várias, vamos lá. O Falcão fala, boa noite, Falcão. Pergunta para o Polidoro, por que o Avaí não utiliza a base? Boa pergunta. Aí vai do treinador. Primeiro vai do clube, porque o clube tem que dizer não, nós vamos utilizar pelo menos 50% da base. Aí depois vem o treinador, mas presidente, essa gurizada aí não vamos chegar. Não vamos chegar, mas bota de vez em quando um, bota outro, entendeu? Não deixa de botar. Coloca aos poucos, dá uma moralzinha, bota um jogo, tira 3, mas não deixa de colocar, de dar chance. Avaí deveria, já no passado dele, utilizou muito a base, é verdade. Mas nos últimos anos para cá, pela exigência da torcida também, tem colocado... Já teve jogo que o Avaí tinha 7 jogadores da base. Mas não é uma sequência, é um jogo. Para justamente dizer, ó, tá aí, ó. Vocês não pediram? Tem 7 da base. Mas não é uma coisa assim, perene. E outra coisa, categorias de base a gente não assiste. A gente não assiste. O Rafinha saiu daqui, por sorte eu tenho uma filmagem, que já publiquei nas minhas redes sociais, do Rafinha novinho. Do Rafinha novinho no sub-15 do Avaí. Por sorte, eu disse assim para o meu filho, é meu cinegrafista, o Rodrigo. Filho, vai lá, faz o clássico de juniores. Pô, pai, juniores. Vai lá e faz, daqui a pouco um cara desse desponta. Por isso temos a imagem do Gabriel, que hoje está no Arsenal, senão eu não teria. Porque raramente a imprensa, a grande imprensa, ela foca no profissional. Mas de vez em quando sobra uma vaga no calendário, na agenda, vamos lá cobrir um sub-20, sub-23. Alguém vai estourar logo. E aí nós temos imagem do Rafinha, com entrevista, e imagem do Gabriel. Senão nem o torcedor do Avaí saberia como é que foi na base. Os clubes também trancam a base, sabe por quê? Porque eles podem vender direto para a Europa. Eles podem vender direto para São Paulo. Eles podem vender para um empresário que lhe sustenta. Porque uma coisa é verdadeira. O presidente do clube está sempre amiguinho de algum empresário. Ou o Uran, ou o Nassif, ou o Luiz Alberto da LA. Antigamente o famoso era o Juan Figuer. Pô, me ajudou. Me ajudou o quê, cara? Isso é negócio. Você paga pelo atleta e dá o atleta. Pago 500 mil, daqui a pouco eu vendo por 11 milhões. Isso é negócio. Então não tem esse papo de ajuda. Né?
O empresário é importante? É, porque não tem como passar sem ele. Eu lembro do Batistotti quando falou, quando assumiu. Aqui comigo, empresário não vai ter vez. Falei, tá morto. O jogador tá na mão de quem? Tá na mão do empresário, pô. De agente. Aí ele reduziu e começou a ficar amiguinho. Tanto é que vendeu o Gabriel para a Europa. Gabriel ainda pouco jogou no Avaí, Rafinha então muito menos. Nem jogou no profissional. São essas coisas aí do futebol que tem coisas que eu não aceito realmente. Mas o Avaí deveria usar mais a base. Em cima do que você falou, eu até ia acrescentar, esse negócio que você falou da base é muito curioso, porque eu também, a primeira vez que mandaram eu trabalhar na base, eu fiz a mesma coisa que o seu filho. Falei, putz, o que eu vou cobrir e tal? Mas você vê muito jogador depois profissional, e o pessoal vai te perguntar, mas você conhecia e tal. Até um exemplo que eu tive, o Everton Felipe, quando estreou no São Paulo, hoje está no Sport, né? Ele passou aqui no Inter. E eu fiz uma vez uma postagem e tudo, e rendeu muito, porque as pessoas não sabiam que ele tinha passado no Inter. Praticamente só eu tinha a foto. É a tua informação privilegiada. Sim, isso é uma coisa que eu falo, então vai na base, porque às vezes você tem informação privilegiada de quem é o cara, como tá, você tem uma foto. E eu tinha contato com ele na época, hoje não tenho mais. E isso é muito legal. As pessoas às vezes não percebem que ali tem para jornalismo uma boa fonte de informação. Claro, a base é o futuro. A base de todo o clube é o futuro dele. Ou futuro para ele jogar no time profissional, ou futuro para ele dar rendimentos. O que chamam de ativos, que é a moda. É isso, a base é tudo. Tem uma última aqui do Jeanson, na verdade a última não, tem várias, mas como a gente já está se encaminhando para a nossa reta final, ele pergunta assim, Polidoro, qual foi a sua cobertura mais marcante, que mais te marcou? Teve grandes coberturas. Regional aqui em Santa Catarina, o título do Avaí, de 88, do Avaí campeão brasileiro de 98, da Série C, o único título da capital brasileiro é do Avaí, uma Série C, hein? Lembro de uma cobertura do Criciúma, eu estava na Rádio Guarujá na época, e fomos para uma final de campeonato em Ibirama, Criciúma e Atlético de Ibirama. Quando deu o final do jogo, Criciúma campeão, eu me vi na roda dos jogadores do Criciúma, eles cantando campeão, eu com o microfone assim, que eu me meti no meio. Eu gostava dessas coisas. Eu lembro daquela briga histórica que deu, eu cobri lá no antigo Olímpico, era Paulo Nunes, Danley, Palmeiras e Grêmio. Foi bem pertinho de mim, eu fui o segundo repórter a chegar, o primeiro foi o cara da Gaúcha. Eu estava ali no bolo, empurra, soco nas costas, e eu pegando ali E depois teve grandes coberturas, aí já mais experiente, viajando, eu fiz 4 Copa América, né? Foi Argentina, Chile, Estados Unidos e Brasil, agora essa última, que o Messi fez, o Di Maria foi destaque, Messi campeão profissional com a seleção da Argentina, também grandes jogos, tive 2 Copas das Confederações, aquela do Brasil 2013, desde o amistoso Brasil e França no Olímpico, depois começou a competição, parou no Maracanã, Brasil campeão contra a Espanha, Neymar campeão e tal. A outra Copa das Confederações foi na Rússia, também não sabia nada de... Bom, não falo inglês, e russo então nem se fala, né? 3 dias seguidos eu comi salada Caesar, que era o que eu entendia, e os caras assim, segura deve ser fitness. Eu não entendia nada deles. Depois começou a chegar hóspede, eu comecei a pedir aquele prato ali, aquele ali. Só no gesto. Copa das Confederações na Rússia. A Olimpíada, no Rio de Janeiro 2016. O Pan-Americano em Lima. Enfim, e fiz um jogo. Não fiz, eu estava no jogo, comprei ingresso. Foi aquele 4-3 Barcelona no Real Madrid. No Santiago Bernabéu. 3 gols do Messi. Que o Barcelona virou. E no lugar que era para ter torcedor do Real Madrid, tinha um monte de torcedores do Barcelona. Foi aí que descobriram que torcedores do Real venderam o ingresso para torcedores do Barcelona. Vocês imaginam o rolo que deu? Que era um setor só para madridistas, só para torcedores do Real. E ali estava cheio de Barcelona.
Então, assim, muitos jogos fantásticos, assim, coberturas, 25 anos como setorista, né? Eu não me esqueço também de um lado, foi lá do Ruiense, Figueirense e Juventude no Jacone. Eu acho que era 95, 96. Figueirense levou um talagaço e era o campeão catarinense. Ah, foi 95, porque o Figueirense foi campeão em 94 do estado. E aí o cara me chamou, vem cá, ô Catarina. Vem cá, não é nem um rolo não. O que foi? Esse aí que é o melhor de vocês? Aquilo ali me doeu no coração. Mas ele falou a verdade. Ele esperava um jogo mais parelho, né? Falei, esse aqui é o campeão. Tá ruim? Tá ruim. Enfim, ele não foi agressivo, nada, apenas... E teve vários momentos de alegria. Naquele ano do Avaí, 98, campeão brasileiro, teve um empate homérico, inesquecível, 2-2 com o Brasil em Pelotas. Torcida chavante, fantástica, charanga, casa cheia. E aí o PC Paulo César, mora em Porto Alegre hoje, tem uma loja lá no centro de Porto Alegre, fez o gol de cabeça aos 45, 46 do segundo tempo. 2-2. Ali o Avaí encaminhou o título. E são várias alegrias assim ao longo da carreira, tem tristeza, tem alegria. A tristeza maior, sem dúvida alguma, o velório coletivo lá da Chapecoense, foi uma tristeza. Eu 3, 4 voos antes eu estava com eles. Eu fui fazer Independiente, em Avejaneda, Grande Buenos Aires, e Chapecoense. Eu saí de Floripa e, coincidentemente, peguei a delegação no mesmo voo que o meu. Eles vieram de Chapecó, Floripa, Buenos Aires. E depois eu me dava bem, gostava muito do Bruno Rangel, Kleber Santana, Danilo, adorava o Ananias, o Kempis, vários jogadores, vários. Que eu me encontrava também na entrega do troféu dos melhores de Santa Catarina na Assembleia Legislativa aqui. Eu encontrava sempre com eles, entrevistava, está tudo nas minhas redes sociais, no YouTube, canal Polidoro Júnior. Tem todas essas entrevistas. E aí eu chegar no estádio, caixão um por um, desabou a água, chuva, parecia que o céu estava chorando, e aquilo foi muito triste. Aquele enterro, aquele velório coletivo foi uma tristeza sem fim. Não queiram passar por isso, porque é terrível. Bacana. João, quais suas considerações finais para o nosso querido Polidoro? Então, para finalizar, eu gostaria de pontuar o seguinte. O Polidoro tem mais de 40 anos de carreira, é uma vida inteira dedicada ao jornalismo, passagem pela TV Cultura, pelo rádio. Eu sei que o pai dele também era radialista. Queria perguntar para ele como que foi essa transição da mídia tradicional para o digital agora, quais os desafios do independente e o peso, né, a influência do pai dele sobre a decisão dele de cursar jornalismo. Ótimo. Só antes do Polidoro responder, eu não sei se o Cauã está com o tempo aí, se tá com o tempo estourando. 4 minutos. 4 minutos, tá. Não, só para saber, porque às vezes o tempo do Instagram aqui, o Polidoro. Tá, é importante pra gente ver. rapidinho, mas está bem informado, hein? Meu pai, Dakir Polidoro, foi 32 anos apresentador do programa A Hora do Despertador. Acordava todo mundo, das 6 às 7 da manhã. Era o Jornal Nacional da época. Informações do mundo todo, futebol, esporte, né? Nascimentos, falecimentos, feira. Não tinha televisão. Quem tinha televisão preto e branco já era rico na cidade, Floripa. TV colorida, então, era milionário. O negócio era rádio. E aí o meu pai, 32 anos, imaginem, nunca faltou. 32 anos a fio, apresentando um programa das 6 às 7 da manhã. E eu comecei com ele me convidou. Devia ter achado alguma coisa em mim, porque o pai não seria maluco de me botar o filho só por ser filho. Meu filho trabalha comigo, não é porque é meu filho, eu tenho outros filhos que não trabalham em imprensa. É porque o Rodrigo se mostrou competente, interessado, aprendeu, melhorou, aí fiz curso, paguei cursos para ele se aprimorar, etc e tal. Meu pai deve ter visto alguma qualidade em mim. Eu já era do redator auxiliar do Instituto Estadual da Educação. Ali a gente fazia programas, assim, na sala de aula, né? De rádio, fazia um jornalzinho da sala,
Era sala A contra B, em termos de locução. Eu fui apresentador da TV Cultura, que hoje é Record, por muito tempo. Era um programa chamado Mural. O Luiz Nardelli levava o que ele achava interessante para ser apresentador, e eu fui indo. O pai achou que eu deveria apresentar, e em 79 comecei a apresentar o programa com ele, a hora que entrava o esporte, Panorama Esportivo, se não me engano. Eu entrava com ele. Aí ele saiu do estúdio, falei, pô, primeira vez que o pai saiu do estúdio, falei, porra. E aí eu fiquei, minha perna embaixo tremia, não estava nem frio, de nervoso. E aí eu peguei das notícias, eu ouvia a Rádio Tupi, Rádio Globo, Globo Esportivo, Panorama Esportivo, ouvia as rádios de São Paulo, Bandeirantes, e anotava para dar no outro dia em primeira mão, porque só quem tivesse rádio onda curta e quisesse ficar até meia-noite, 1 da manhã, aguardando. Eu dava no outro dia, 6 da manhã, os resultados. Então, comecei com ele. E teve influência nisso, né? Pelo encaminhamento que ele me deu. Mas eu poderia não ter continuado no rádio. Eu fui de rádio, TV e jornal. E aí, quando eu apresentei por 7 anos e meio o Clube da Bola, programa para todo o estado de Santa Catarina, pela Record, aqui em Santa Catarina, começando de Floripa, Joinville, Chapecó, Criciúma, aí a Record fechou o Clube da Bola e eu migrei para a internet. Falei, é a hora. Eu não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha nada. Mal tinha e-mail, não sabia nem mexer direito. Aí aqui tem um jornalista, o Carlos Damião, e falou, tu não pode. Se tu quer ser um cara do século XXI, fazer a transição, tens que entrar nas mídias sociais. E aí eu entrei e não saio mais. É um outro público, é muita gente jovem, é gente que não me conhece do passado, depois ficar sabendo da carreira. Mas é isso, a internet eu migrei, me adaptei. Tanto é que aqui já fui convidado, já estive presente com vários alunos de faculdade de jornalismo, Estácio de Sá, por exemplo. E justamente o tema era esse. Como que um cara antigo, eu tenho 42 anos de imprensa, migra para a internet e mantém ativo, né? Com sucesso, com postagens frequentes. Eu fico agoniado quando a postagem é de hora em hora. A notícia de 5 minutos atrás já é velha. Então, eu já vou direto. Eu estou ligado 24 horas em futebol. 24 horas. Se passar alguma coisa, só se eu estiver dormindo. Mas eu me dedico muito para informar ao torcedor e ao meu público. Polidoro, meu querido, brigadão pela sua participação com a gente. Foi enriquecedor estar falando com você. Você é um cara que entende muito futebol, admirado por todo mundo aqui no bate-papo, inclusive pela gente. Agradecer a você por estar disponibilizando esse tempinho aí. E pedir desculpa à galera que lotou nosso chat aí também. A gente não pôde estar fazendo todas as perguntas devido ao tempo, tá? Então, agradecer a nossa audiência aí, passar a bola pro Léo. O Léo tá se despedindo. E brigadão, tá, Polidoro? Muito obrigado também. Pois é, Polidoro, agradecer muito aí o convite. Foi muito enriquecedor. Muito legal você falar sobre o futebol de Santa Catarina, sua carreira. Eu ainda tinha umas perguntas para fazer para você, mas, claro, o tempo aqui no Instagram não permite. E fica para uma próxima aí. Com certeza. Mas brigadão pela disponibilidade, agradecer o Calor e o João. E seguimos em frente aí com os times de Santa Catarina. Boa. Muito obrigado. Adorei o convite. Participarei sempre quando me chamarem. E atendendo a todos as perguntas aí. Sempre é bom falar sobre o futebol. Um abraço a todos. Obrigado, hein, gente? Valeu. Obrigado, Polidoro. Boa noite.